Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar da Casa Virtual Luz Espírita. Com auxílio e proteção dos benfeitores da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, nosso grupo, em nome de toda a Cavile, agradece por nos receberem nos seus lares. A nossa equipe está composta pelas irmãs Elisete, com a prece inicial, com o nosso irmão Ney, com a leitura do capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida, e pela nossa irmã Rita e por mim, com as reflexões do mesmo. Vamos emanar boas energias para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais, bem como toda a espiritualidade protetora presente, onde quer que se encontre, na harmonização dos lares e fluidificação das águas. Lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa ou animal, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Solicitamos a nossa irmã Elisete para conduzir a prece inicial. Pedimos à espiritualidade amiga, aos benfeitores, que nos acompanhem e nos guiem em nosso Evangelho no lar. Em mais uma caminhada, nosso entendimento e nosso crescimento. Com muita gratidão ao Mestre Jesus por seus ensinamentos, gratidão à Mãe Maria de Nazaré, que como mãe amorosa sempre vigia os passos de seus filhos, que hoje, em nossos estudos de reflexão, poderemos levar esse conhecimento a todos os irmãos que estão conosco. Que assim seja. Capítulo 138 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Pretensões. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam o privilégio de edificação a Apolo. Um advogado do gentio foi divinamente inspirado e comentado o assunto em sua carta. Porque as pretensões individuais numa obra da qual somos todos beneficiários do mesmo Senhor. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa que, por vezes, chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para trabalharmos para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que elevam no alheio conceito com a felicidade, sempre inclinado a destacar-se no círculo do bem que ainda lhe não pertence de modo substancial. Raramente o assunto a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares contradições da criatura. Não te esqueça, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam, vive contente no setor de trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência, e serve sem pretensões,
Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondas e concede os frutos segundo o merecimento. Pois bem, esse capítulo comentado por Paulo, por essa carta, esse é um problema tão bem administrado por Paulo, nos lembra que também, como espíritas, devemos ter cuidados para não nos separar por causa das dissensões internas ao movimento. Nós temos que ter o maior cuidado para não trabalharmos o personalismo dentro do espiritismo. Isso faz nos lembrar também que, por causa das dissensões, os cristãos se dividiram em várias igrejas. Facção cristãs passou a pretender interpretações mais ajuizadas do Evangelho do Cristo. Cada um querendo ser melhor do que o outro, só a dele poderia oferecer as salvações. E o caminho, com certeza, não é este. Então, passou a valer as pretensões que fora dessa ou daquela igreja não haveria salvação. Aí veio Allan Kardec, fez uma análise sobre essa questão no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação, do Evangelho segundo o Espiritismo. A máxima, fora da caridade não há salvação, consagra o princípio da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Tendo por norma todos os homens são irmãos, e em qualquer que seja a maneira, porque adore o Criador, ela se estende as mãos e ora uns pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação. Anatemizam-se e se perseguem reciprocamente, vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que mutuamente se consideram condenados e sem remissão. Pois um dogma é essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo, a lei evangélica. Que sejamos cristãos, isso basta. Respeitemos os credos alheios e comunguemos como os cristãos que não são espíritas, pois são nossos irmãos em Cristo, por graça do nosso Senhor. Que sejamos vilipendiados por alguns irmãos que ainda resistem à ideia reencarnacionista. Contudo, não temos o direito de rechaçá-los por ainda agir assim. Tudo tem a seu tempo. Porque a nossa finalidade e a nossa função aqui no mundo de provas e expiações é trabalharmos, nos entendermos e conhecermos que somos espíritos encarnados, vivenciando ou experienciando um período aqui na Terra para a nossa própria evolução. Então, irmãos, sejamos cristãos, sejamos caridosos e que Deus nos ajude. Texto ditado por Emmanuel, escrito por Chico Xavier, é muito importante. Eu sinto assim que ele traz dois aspectos importantíssimos a respeito da nossa atuação no movimento cristão. O primeiro deles é, como o Ney falou muito bem, a gente deve evitar toda e qualquer dissensão dentro do próprio cristianismo, dentro das próprias religiões. Devemos aprender a respeitar a opinião de cada um e o ponto em que cada um está nessa evolução espiritual. Porque muitas vezes as igrejas brigam entre si porque cada uma quer ser mais correta do que a outra. E até mesmo na própria igreja e também no próprio movimento espírita a gente vê determinadas divisões, porque alguns se acham mais corretos, mais inteligentes, mais capazes do que outros. Então, esse princípio a gente deve aprender a respeitar para que possamos realmente viver de forma harmoniosa dentro do espiritismo ou de qualquer outra religião. Outro aspecto importante desse texto é quando o Emmanuel fala que a autoria de tudo que nós fazemos não é nossa, é de Deus, porque tudo que a gente faz é Deus que está dentro de nós que realiza. Então, precisamos aprender a ser humildes e entender que nada poderemos fazer
se não tivermos essa força de Deus dentro de nós. E essa humildade é fundamental, porque é justamente a vaidade que nós fazemos do trabalho, de que eu faço, o trabalho que eu faço, surto efeito, é nesta vaidade que está a maioria das dissensões, das brigas, das intrigas, das rivalidades entre as pessoas de uma mesma igreja, de uma mesma instituição. E a gente vê muito isso, às vezes, no Espiritismo. A gente vê essas dissensões, pessoas que se colocam como autoras daquilo que faz, são médiuns que se envaidecem e se sentem autores daquilo que eles fizeram, quando, na realidade, tudo que a gente faz, nós devemos humildemente reconhecer que foi Deus que fez através de nós. Eu procurei no dicionário para colocar algumas coisas sobre as pretensões. Vontade de manifestar pelo excesso de ambição no jurídico. É aquilo que é objeto de uma ação judicial. Comportamento de que se gaba com arrogância, jactância. Ação e o fato de pretender, de ter a intenção de fazer. Também indica principalmente falta de modéstia ou de desejo, ambição de alguma coisa. Em uma ação judicial, a pretensão ela é de exigir que se cumpra uma obrigação, reconhecimento de um direito, daquilo que você acha que tem direito, então você vai para a justiça, né, com a pretensão de ganhar essa ação. Na vida atual, na religião, isso acontece muito, como já foi colocado pela Rita e pelo Ney. Quando não se acredita que existe só um Deus, que Deus é único, quando exijo que a minha religião ou doutrina ou culto é o único verdadeiro, o único dono da verdade, na verdade, e a única e verdade é aquela que respeita todos os credos e trabalha na caridade e na união de todos os irmãos. Quando dizemos, não tenho a pretensão de mudar tua opinião, mas na verdade não é bem isso que você pensa. Você quer mudar a opinião daquela pessoa. Você age diferente, tentando mudar a sua opinião. Uma pessoa pretensiosa, ambiciosa, que acha que nada acontece se ela não estiver à frente, não acredita em trabalho em equipe e que o resultado final pertence a todos e não somente a um único indivíduo. Precisamos refletir nas nossas atitudes, nos nossos atos. Dividimos um mundo em evolução e nosso dever nos policiar e cuidar, nos autoavaliar, para nossas pretensões sejam para o nosso crescimento. Como fala aqui uma partezinha do texto que eu frisei, não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho, confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência, mas é Deus quem põe as flores nos frondes e concede os frutos segundo o merecimento. O texto destaca, como todos bem colocaram, que todos são operários na Seara do Cristo. Ser um discípulo cristão é ser um instrumento de Deus, é estar à disposição à prática do bem, sem esperar o reconhecimento, destaque ou alguma pretensão. Jesus nos deu o exemplo da humildade em sua missão divina. A mesma posição enquanto seguidores do Evangelho cabe a nós não contribuir com destaque, orgulho ou a vaidade daqueles que pregam os ensinamentos do Cristo. Como a Elisete bem destacou nessa parte final do texto, todos são convidados a contribuir num serviço edificante e as bênçãos são concedidas sem privilégio e sim por merecimento de cada um. Com os entendimentos tão bem explanados por nossos irmãos, vamos procurar interiorizar o que nos foi apresentado
refletindo intimamente por alguns instantes. Elevemos os nossos pensamentos a Deus e, com o auxílio dos Espíritos de luz da Colônia Espiritual Maria de Nazaré, pedimos paz e harmonia para todos que estão conectados conosco neste momento de amor, bem como a emissão de boas energias aos nossos familiares, irmãos encarnados e aqueles que se encontram no plano espiritual. Por fim, pedimos ao nosso Senhor Jesus e aos guias espirituais, principalmente aos integrantes das correntes médicas do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais, vitais e espirituais, a que cada um necessita para curar todas as enfermidades físicas, emocionais e espirituais, proporcionando saúde, vitalidade, equilíbrio e forças nos trabalhos do bem. Sendo assim, solicitamos a nossa irmã Rita para conduzir a prece final. Pai Celestial, Mãe Divina, nós te agradecemos pela realização deste nosso encontro do Evangelho no Lar, pelas lições que recebemos dele, Senhor. Agradecemos também o auxílio dos irmãos de luz que nos assistiram durante todo esse momento de realização do Evangelho. E pedimos a Deus que nos dê força e coragem para que possamos aplicar na nossa vida os princípios hoje discutidos, que possamos renunciar da vaidade, daquela vontade de pretender alguma coisa em benefício próprio através da nossa prática na doutrina espírita. Que assim seja.